Cumprimento a todos com a gloriosa paz de Jesus, o justo Cordeiro. Estarei lendo Deuteronômio, capítulo 11, e no verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. E será que havendo teu Senhor, teu Deus, introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal. Porventura, não está eles da além do Jordão, quer dizer, daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina, de frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis, tendo, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Louvado seja o Senhor por essa palavra, gente. E nós estamos vendo aqui que Deus coloca diante de nós duas opções, né? Bom, primeiro quero agradecer ao nosso Deus diante de vós por ter nos acordado para nós desfrutar de mais um dia de vitória na terra. Bom, eu disse muito bem, eu disse pelo final, né? Vitória. Porque para alcançar a vitória nós vamos ter que batalhar, né? Vamos ter que guerrear, enfrentar, né? Para ter a vitória. E a vitória tem que ser conquistada. E tem que levantar. Não tô dizendo levantar da cama, né? Esse levantar é se colocar em pé diante das situações. E não adianta a gente querer que outro soldado venha guerrear por nós. É nós que temos que se levantar e enfrentar o adversário. Seja ele qual for e da maneira que ele vier. A gente tem que ter a vitória no final. Porque o Senhor Jesus disse que nós somos muito mais que vitoriosos, porque Ele sabe que a gente tem capacidade de vencer, né? Louva a Deus também por Ele ter permitido de ouvir o canto dos pássaros hoje, né? A luz do dia. E desfrutar das maravilhas da natureza. Graças a Deus. Que Deus abençoe seu dia. Que você tenha na sua mesa o pão. Deus abençoe sua casa, seus familiares. E eu estou dizendo sobre bênção. E nós acabamos de ler a palavra da qual fala sobre a bênção e a maldição. O Senhor disse assim com voz, com a sua própria voz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Tá vendo, pessoal? Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Está muito bem claro, gente. Não tem nada de questionamento, de coisa difícil de entender.
Ah, porque não é isso que quer dizer, porque não, tá bem claro. Eu não vejo nada de difícil de entendimento na palavra, mas não vejo mesmo, né? Eu vejo pessoas arrumando questões, né? Dizendo que é difícil de entender, porque não sei o quê, né? Mas eu não vejo nada disso. Eu só tô vendo aqui que tem duas opções, a bênção e a maldição. A bênção é quando vocês ouvirdes, está dizendo aqui, quando vós ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Está entendendo? Vos mando. A maldição é quando vocês não ouvir os mandamentos e desviar, né? Para seguir outros deuses em vez de obedecer o verdadeiro Deus, né? Então, olha aqui, então, se nós ouvirmos os mandamentos e obedecê-los, a bênção é sobre nós. Porém, se a gente não quiser, a maldição virá sobre nós. Tá vendo, gente? Então, sempre é dois caminhos, duas opções. A Deus ou o diabo, a maldição ou a bênção, a vida ou a morte, as trevas ou a luz, tá entendendo? A prosperidade ou a miséria. E o Senhor está dizendo aqui, para o povo de Israel ao sair do Egito, né? E Deus tirou eles de lá e queria conduzir eles para receber as bênçãos que ele tinha prometido aos seus ancestrais. E aqui ele estava dizendo, porque Moisés transmitia, né, a palavra de Deus para o povo. E antecedendo, no verso 24, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso temor e o vosso terror, como já vos tenho dito. Então, gente, Deus ia na frente, dando graça, vitória, e os inimigos ficavam aterrorizados por ver aquela gente aparentemente pobre, aquele multidão de gente, mas tão forte, né? Porque o Deus deles era com eles, a presença de Deus estava com eles, entendeu? Eles conquistavam, eles venciam as batalhas, né? E aonde eles pisassem a planta do pé era deles. E não tinha conversa. Então os inimigos ficavam aterrorizados. Então a promessa de Deus para os seus filhos. Então não fica pensando assim, então era para o povo de Israel. Porque hoje, gente, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele abriu a porta para todo mundo que quiser, não somente os israelitas, mas para todos que quiserem ser feitos filhos de Deus, é para todos nós, a bênção se a gente quiser. Só que tem regras, tem mandamentos, gente, não é do jeito que a gente acha que tem que ser. Olha só o que o Senhor diz. A bênção é quando vocês ouvirdes os mandamentos. Entendeu? Quando eu falo ouvir, gente, é obedecer, né? É para nossa saúde, é para nossa para o nosso equilíbrio, é para nossa prosperidade, é para nossa salvação, obedecer os mandamentos do Senhor.
E não é absurdo, são coisas que dá para a gente fazer, senão ele jamais ele iria pedir, não é verdade? Quando fala ouvir, e é como eu disse, é a gente escutar e obedecer, porque todo mundo escuta, só os surdos que não, né? Mas se a gente escutar, a gente tem que ouvir, obedecer. Ele não diz, quem tem ouvidos, ouça. Porque tem pessoa que tem ouvido, mas não quer escutar nada, né? Entra por um ouvido e sai por outro e continua da mesma forma. E aqueles que não ouvirdes, está escrito aqui no 28. Se você não quiser ouvir, tudo bem. Se você não quiser, não é obrigado. Mas se você não quiser ouvir, a maldição, sem dúvida, virá. Por que que a maldição está correndo atrás de você? Por que que a maldição está reinando na sua vida? Por quê? Porque você desvia do caminho que Deus ordena para você não desviar. Porque você não está seguindo o Senhor. Você está seguindo outros deuses. Daí você diz, não, jamais eu vou seguir outros deuses. Eu não me prostro diante de ídolos. Não, eu não faço isso. Dentro da minha casa não tem nenhum ídolo. Gente, só que tem uma coisa. Nos dias de hoje, gente, a gente se prostra. Olha só, a gente tem que se observar. A gente tem que se vigiar mesmo, sabe por quê? A gente não está adorando um ídolo, né? A gente não tem ídolo dentro de casa, não é? Só que, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a tecnologia faz a gente se curvar. Quantos estão curvados hoje mesmo, esse momento, estão curvados, gente, diante da tecnologia, com suas cabeças baixas, no celular. Não estão orando, lendo a Bíblia, não, no celular, não, gente. Está vendo outras coisas, né? É como se estivesse prostrados diante de ídolos, né? E sabe que vai enchendo a mente da pessoa e o coração e não tem nenhum espaço para a verdade de Deus. Não tem nenhum lugarzinho para os mandamentos de Deus. Não tem espaço para o Espírito Santo falar na mente da pessoa. Tá entendendo? Porque ela está cheia de coisas vãs, né? E desvia, acaba, não estou falando desviar assim, eu estou falando desvia o pensamento das coisas de Deus. Desvia o propósito. Quantas pessoas têm desejo de começar um dia diferente na presença do Altíssimo. Ah, mas quando pega o celular, gente, a hora vai embora e a pessoa não buscou o Senhor, a pessoa não se alimentou de Deus, e aí sabe o que vai acontecer? A pessoa fica amaldiçoada, porque ela traz para dentro de si mesma a maldição, né? Então, que a gente venha ficar com o versículo 27, que diz a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. O que Deus pede de nós, gente? A não ser que nós andemos humildemente na sua presença, o que Deus pede de nós, a não ser que a gente venha colocar em prática os seus mandamentos, as suas regras, os seus estatutos, e não são pesados, e não acrescenta dores, é pelo contrário, traz virtude, traz saúde, traz bênção, né? Pessoal, é isso mesmo. A palavra do Senhor diz aqui no 29, assim, ó, e será que havendo-te o Senhor teu Deus, olha só o conselho, né, que Deus dá para a pessoa, eu acho isso tremendo.
Antes de acontecer, ele vai falando, né? Ó, quando vocês entrar lá, quando vocês forem introduzidos na terra que eu prometi para vocês, então vocês pronunciam a bênção quando vocês chegar lá. Mas só que vocês pronunciam no Monte Gerizim. Então, tá vendo? A gente tem um lugar determinado. Deus sempre tem lugar determinado. E tem pessoa que fala que não precisa ir na igreja, né, gente? São lugares determinados. São lugares, né? E aqui o Senhor diz assim, quando vocês entrar lá, vocês vão lá no Monte Gerizim e lá vocês começam a pronunciar a bênção, repete a bênção. Eu estou lendo aqui mais para baixo que no capítulo 12 está escrito assim, o único lugar de culto é escolhido pelo Senhor. Tá vendo? Deus escolheu o lugar para cultuar. Não era o povo que escolhia, não é nós que escolhemos o lugar. Era Deus que escolhe, né? O lugar para ser cultuado. Então, quando você chega lá na terra, para possuir essa terra, então vocês sobem no Monte Gerizim, e lá vocês profetizam e repetem as bênçãos sobre o monte. E no Monte Ebal, se vocês profetizam, pronunciam as maldições. Porventura, não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habita na campina, de frente de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Deus explicou até onde estavam esses montes daquém do Jordão. E então o Senhor deu ali um mapa para eles localizar onde estavam esses montes. Daquém do Jordão. É antes, né? Porque daquém, eu acho que... bom, não sei se era na terra prometida, então seria do lado de lá, né? Daquém. Eu achava que daquém era antes, mas se foi introduzido na terra prometida, então é do lado de lá. Porque, realmente a resposta está aqui no 31. Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Então aqui está dizendo para pronunciar a bênção, né? Então é necessário a gente pronunciar as bênçãos. E a gente viu, a gente está aprendendo, a gente está meditando, que a bênção e a maldição está no poder da nossa língua. Se o próprio Deus diz para nós pronunciar, porque ela vai vir ou a bênção ou a maldição. Tendo cuidado, pois, em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Tendo cuidado em fazer, tendo cuidado em ouvir todos, não era um mandamento, nenhum juízo, era todos os mandamentos e os juízos. Porque a gente escolhe qual a gente vai obedecer, qual é o melhor para a gente, qual é aquele que eu acho que tem que ser. A gente não quer obedecer todos, a gente não quer praticar todos, é aquilo que a gente determina para nós. É onde a gente erra, é onde a gente chama as maldições. Então, no verso 27, está dizendo a bênção
quando ouvirdes os mandamentos. No 28, a maldição é quando vocês não ouvir os mandamentos. Então está aí diante de nós a bênção e a maldição, para a gente poder escolher se a gente vai adquirir a bênção ou se a gente vai querer a maldição. Não adianta nós ficar lamentando, porque foi nós que chamou, foi nós que profetizou. Aqui está bem claro, né? Para a pessoa subir no monte e profetizar, subir no monte e pronunciar. A gente pode chamar a bênção, a gente pode determiná-la para a nossa vida. A gente pode pronunciar a vida para nós, a gente pode pronunciar a vitória para nós. Mas a gente precisa escolher, ou a gente fica sobre o Monte Gerizim ou sobre o Monte Ebal. Nos dois não tem como caminhar. Não tem como nós caminhar nas trevas e na luz. Não tem como a gente adquirir a vida e a morte. Ou um dos dois. Não podemos ficar em cima do muro. Temos que se decidir. Ouvir os mandamentos do Senhor para adquirirmos vida com abundância. Ou deixar de ouvir. Não precisa nem chamar a maldição. Só deixar de ouvir os mandamentos. Só de deixar de ouvir o Senhor. Já estamos adquirindo maldição. Então eu vou terminar com esse versículo. Vocês passarão o Jordão para entrar na terra a possuir. A terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. E a possuireis, e nela habitareis. Então a parte dele ele faz. A parte do Senhor é concreta. Está aí. Agora só resta a gente querer passar esse Jordão, só resta a gente querer caminhar e possuir e ganhar essas bênçãos. Mas tem que se esforçar para isso, né? Temos que batalhar, porque eles batalharam. Eles tinham a promessa, eles tinham o Senhor, tinham a presença do Senhor, mas tinham que guerrear, tinham que batalhar. As bênçãos vieram, mas não vieram de mão beijada, eles tiveram que conquistar. Tinha muitos inimigos. Tinha os cananeus, fariseus, os heveus, os jebuseus. E eles tiveram que guerrear. E conseguiram. Porque eles sabiam que a vitória era certa, porque a presença do Senhor estava com eles. Então, que tal a gente chamar a bênção para nossas vidas? Que tal nós profetizar a bênção para nós? Que tal a gente obedecer os mandamentos, que não são pesados, mas pelo contrário, traz vida e vida com abundância. Amém. Deus abençoe essa palavra que o Senhor nos tem concedido nessa manhã. Que realmente venha surtir efeito para nossas vidas. Então é isso, escutar não é ouvir, ouvir não é escutar. Muitos escutam e faz ouvido de mercador. Muitos escutam, mas tem comichões nos seus ouvidos. Por isso que o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por isso que a palavra do Senhor diz, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir e obedecer. Né? E tem que ser de bom grado. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.